planejar, tirar sonhos do papel, falta de tempo. Alguma dessas coisas afetam o seu dia a dia? No meu, todas elas. E é sobre isso e muito mais que nós vamos falar nesse episódio do Abraça Podcast. Fica aqui, pega o papel, pega a caneta e vocês vão aprender muito com a gente hoje. Olá! Sejam bem-vindos ao 35º episódio do Abraça Podcast. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Ela vai nos pegar pela mão, vai nos ensinar a tirar os sonhos do papel. 2024 promete. Sabe quem é ela? Beatriz Altafim! Rafa, que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra. Tanta gente especial já passou nessa cadeira e poder dividir com todos os precedentes me faz me sentir, assim, realmente muito honrada. Que bom, Bia. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Feliz porque é começo de ano e não tinha momento melhor para a gente falar sobre esse tema do que agora. Rafa, você realmente arrasou em trazer esse tema para agora. Faz muito sentido. Eu acho que a gente tem intencionalidade é a palavra, né? Saber para onde a gente quer caminhar, quer ir, quais são os nossos objetivos, as nossas metas, nos organizar é essencial e essa vibe de começo de ano ajuda bastante, né? Com certeza. Bia, antes de iniciarmos oficialmente nosso podcast com o seu conteúdo de expertise, um agradecimento especial a 24/7, nossa Simple and Chic. Exato, nossa patrocinadora oficial dessa temporada, que nos vestiu, nos abraçou com roupas lindas, confortáveis, que nos deixam bem o dia todo. Eles arrasam, né? Eles arrasam. Uma roupa mais linda Você que eu tá uso. linda! Eu amo a Twenty. Eu Já também. sou cliente e amei esse vestido. Que bom, fiquei feliz. Bia, vamos lá? Vamos. Você nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso, Sorte que eu falei mesmo. certo dessa falou, vez. Falou. Fez gestão de comércio internacional na Unicamp. Começou sua carreira na Caterpillar, onde trabalhou por 5 anos. E depois foi para a Raizen, para trabalhar com projetos. Certo. E foi lá que você percebeu muita coisa do que você faz hoje, mas você sentia algumas amarras. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Como assim essas amarras faziam com que você não pudesse fazer o que você realmente queria? Legal, Rafa. Vamos lá. Bom, eu, como você disse, sou de Santa Cruz, uma cidade de 45 mil habitantes, é super pequenininho. E eu tinha essa ânsia de explorar o mundo, de conhecer, de estudar. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu vim para Limeira fazer Unicamp quando eu tinha 18 anos e fiz gestão de comércio internacional. Fui fazer estágio na Caterpillar, onde eu passei no financeiro, supply chain, representante comercial. Depois eu fui para a Raizen, onde eu trabalhei com gestão de projetos, muito processos. E paralelamente, eu fiz um mestrado, que eu brinco que foi quando o bichinho do empreendedorismo me picou. E a minha pesquisa, até estava falando com a Isa aí a princípio, né? A Isa estava aqui gravando antes de mim. Na minha dissertação, eu queria descobrir o que mais influenciava para criar riqueza para um país, né? Então, o que influenciasse no PIB, no Produto Interno Bruto e na geração de valor, no sentido de gerar emprego, tá? E eu analisei a inovação, o empreendedorismo e a internacionalização. E o empreendedorismo disparado era o que mais gerava empregos, tinha uma maior correlação. E daí eu falei, poxa, mesmo que eu estava realizada no corporativo, eu pensava, eu quero ajudar os empreendedores. Eu quero empreender, eu quero fazer algo nesse sentido. Eu mergulhei nesse universo de conceitos e de estudos, né, de business case e tudo mais, de empreendedores, e eu achei muito sensacional. Né? Desde o comportamento empreendedor, identidade empreendedora, eu fiquei encantada com aquilo. E por mais
que o corporativo, a CAT e a Raizen tenham sido escolas para mim, eu sou muito grata às duas empresas, eu gostaria de ter uma liberdade maior de atuação, uma liberdade maior de horário. Sabia que pela facilidade com planejamento e organização e gestão do tempo, isso não seria um problema para mim, então que eu conseguiria fazer esse jogo aí, esse Tetris que é empreender, né? E foi quando eu decidi fazer minha transição de carreira. Entendi. E você estudou a fundo o empreendedorismo. Certo. E aqui no canal, a gente tem muitas mulheres empreendedoras. A gente traz cases. Como nessa temporada, a gente vai ter o da Dona Maricota. Uau, sou fã da rede. Toda temporada tem um case de sucesso. Isso é muito legal. São empresas aqui da nossa região e que nos inspiram. Eu queria que você, para já começar a nos dar a sua aula, contasse pra gente qual o perfil do empreendedorismo, da empreendedora atual. Que interessante essa pergunta sua. O empreendedorismo, o conceito por si, ele existe desde o século XVII. Mas ainda hoje, depois de passado tantos séculos, a gente não tem um consenso na literatura sobre o que é o empreendedorismo, você acredita? Então, assim, não tem, olha, isso é o empreendedorismo definido e que todos os pesquisadores reconhecem. Então, você imagina só se a gente for para outras áreas do empreendedorismo, como identidade empreendedora, que é um ramo da pesquisa, tá? E etc. Então, quando a gente vai para essa parte acadêmica, a gente não tem essa definição. Quando eu vou para a prática, que a gente já trabalhou aí com mais de 500 negócios, a gente já perdeu as contas de quantas empreendedoras a gente já trabalhou, eu percebo um perfil de mulher muito atribulada, num mundo acelerado, cheio de informação, apagando incêndio, tentando entender qual é a melhor estratégia para ela seguir, se comparando muito com a empreendedora do lado, que parece que tem muito resultado e ela não, mas ela permanece ali resiliente. Então, assim, essas são as principais características hoje que eu identifico no perfil da empreendedora. Ela é muito batalhadora. Sim. Ela tem muito talento, muita habilidade, né? E ela tem essa ânsia por entregar mais, essa ambição de contribuir. Perfeito. Então, eu definiria assim. Legal. E aproveitando, né, que você falou sobre as mais de 500 mulheres e empresas que vocês já ajudaram, eu esqueci de, na apresentação, falar da Go Mais Empreendedoras. Apresenta pra gente e já deixa os canais pra gente te encontrar também. Com certeza. Rafa, a gente tem, eu e a Mo, né, Monique Lepletier, nós temos a Go Mais Empreendedoras, que é uma consultoria de negócios para mulheres, consultoria e mentoria. Perfeito. A gente atua com processos e rotinas, com a organização dos processos, rotinas de negócio, elaboração de estratégia, inovação, toda a parte de pessoas, então a parte de descrição de cargo, organograma, na parte de marketing, desenho da experiência do cliente, estratégia, toda essa parte a gente faz. Legal. A única coisa que a gente não faz é a parte financeira, que nós temos a Amanda Beltrame, que é a nossa parceira já maravilhosa, que trabalha com essa parte. Todo o resto a gente faz, tá? E nossos pacotes, eles são personalizados. Então, a gente entende a realidade de cada negócio, nível de maturidade, qual é o modelo de negócio, se é prestação de serviço, venda de produto, o que a empreendedora já faz bem, o que ela precisa melhorar, né? Até pra gente priorizar o que precisa ser feito primeiro. Legal. Então, a Go Empreendedoras a gente tem há 3 anos e meio. Legal. Ano passado a gente abriu um novo braço, que é a Go Mais Consultoria e Treinamento, que é para atender as médias e grandes, sejam de homens ou de mulheres, né? Tá. E essa era uma demanda que já vinha por a gente conhecer muita gente do corporativo. Eles falavam, olha, a gente tá precisando de um treinamento aqui de gestão da mudança, que a Monique conhece muito. Legal. A gente tá precisando de um treinamento aqui de processos, que você conhece muito, Bia. Então, no começo, a gente firmou o nosso posicionamento de só atender pequenos negócios de mulheres. E ano passado, a gente decidiu ampliar o leque e estamos atendendo as grandes também. Parabéns. Obrigada. Aproveitando, a gente vai para nossa próxima pergunta, que eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente por aqui. Se inscrevam no canal. O Abraça Podcast, ele está presente no Spotify, ele está presente no YouTube. Ativem as notificações, porque só assim vocês saberão e serão notificados em primeira mão quando tiver episódio novo no canal. Bom, como dar o primeiro passo para empreender? Rafa,
Olha, para começar, antes de eu entregar aqui qualquer conhecimento, ação prática, eu queria dizer que sempre o meu objetivo, em qualquer conteúdo que eu vou fazer, no Instagram e tal, não é que seja somente um discurso bonito, uma fala bonita, algo, mas que as mulheres, a empreendedora, o empreendedor realmente entrem em ação. Sim. Pegue aquilo e execute. Então, eu vou tentar passar aqui da forma mais clara e fácil possível. Legal. Existe, Rafa, e essa metodologia eu fui criando ao longo da minha atuação com as empreendedoras, tá? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma metodologia própria, que nada mais é que a junção de muitas visões diferentes que eu reuni de uma forma que eu acredito que faz sentido. Tá. Uma sequência que faz sentido e eu brinco que é uma engrenagem, né? O planejamento, a produtividade, a gestão do tempo, a rotina, o foco, todos esses itens, eles andam juntos. A disciplina, o hábito, todos esses itens, eles são como uma engrenagem. Então, não tem como a gente falar de foco e disciplina sem a gente falar de planejamento, de organização do tempo, de alocação das atividades, né? E assim por diante. Quando eu comecei a trabalhar na consultoria, eu era muito pragmática, eu trabalhava só com ferramentas para ajudar nessa organização. E teve muitos casos que as mulheres me surpreenderam, elas mudaram totalmente de patamar. Teve alguns casos que não funcionaram, teve alguns casos que as mulheres permaneceram no mesmo lugar, né? Porque sempre existe também a minha parte e a parte do outro. Mas eu aprendi muito no corporativo como você consegue fazer com que a outra pessoa se movimente. Como persuadir essa pessoa que realmente o movimento é importante, da melhora dela. Perfeito. Por mais que exista 50% de parte minha e 50% da empreendedora, como eu consigo incentivar esses outros 50% dela? Tá, Tá? legal. Então, eu comecei a pesquisar e a ler mais, além da técnica que eu já conhecia muito bem de gestão do tempo, de rotina. Eu falava, o que tá faltando aqui, né? E, Rafa, não tem planejamento que seja bem desenhado, não tem gestão do tempo, não tem rotina bem feita se você não se autoconhecer bem. Então, se você for ver os podcasts aqui, né, se você for passando todos eles, eu ouvi, né, os podcasts, a maioria deles, as pessoas falam logo no início, especialistas, sobre o autoconhecimento. Então, quando você vai organizar as suas finanças, o último podcast que você fez com a Renata, que tá maravilhoso, né? É verdade. Ela incrível. Ficou incrível. Então, a gente faz vários ideais, né, da mulher que a gente quer ser em cada área. E com base nisso, a gente começa a se movimentar. Só que muitas vezes não se sustenta. Por quê? Não é o nosso verdadeiro eu. Quem a gente realmente é. A gente compra o objetivo do outro. É um mundo barulhento. É um mundo cheio de informação. A gente se distancia cada vez mais de quem a gente é. Então, comece pelo conhecimento socrático. Conhece a ti mesmo. Então, invista em autoconhecimento. Eu faço psicoterapia há 6 anos, não pretendo parar. Livros, tudo que você puder fazer para você se autoconhecer, para você entender aquilo que é realmente importante para você e não para o outro, que você não vai fazer para ser aceita por alguém, para impressionar alguém, mas porque aquilo realmente te dá um prazer de estar viva, te dá um sentido. Esse é sempre o primeiro passo. Perfeito. Bia, não tenho dinheiro para livro, não tenho dinheiro para psicoterapia, não tenho... Aprendi com Nassim Taleb, não sei se você já ouviu falar de Nassim Taleb, Antifrágil, um livro maravilhoso que eu super indico. Vá pela via negativa. O que é a via negativa? Elimina aquilo que você tem certeza que você não quer. Sim. Vai eliminando aquilo que certeza que você não quer ser, que você não é, que não tem nada a ver com a tua história, com quem você foi, etc. Então, você tem que começar a investir aí, conhecendo assim. Então, Rafa, depois desse autoconhecimento, e que nunca acaba, tá? Porque a gente é uma jornada até o nosso último dia.
verdade. Né? E a gente muda muito. A gente tem que fazer a nossa atualização de identidade. Porque às vezes a rotina que deu certo para você em 2023, o planejamento que deu certo para você em 2023, não tem mais nada a ver com 2024. Você pode ter virado mãe, você pode ter feito uma transição de carreira, tá querendo fazer uma transição de carreira. Então, existe N variáveis. A gente precisa estar muito atenta, consciente, intencional, né? Legal. Então, esse é um ponto importante. Após o autoconhecimento, né, assim, o que você conseguiu capturar com o que você tem em mãos nesse momento é desenhar os seus objetivos. Legal. Essa é a nossa próxima pergunta. Até ia falar, como desenhar os nossos objetivos e traçar metas? Vamos tirar do papel. Excelente, Rafa. Existem hoje várias diretrizes em como você quebrar esses objetivos. Então, tem pessoas que falam para você desenhar objetivo de desenvolvimento, objetivo de lazer, objetivo pessoal, objetivo profissional. Mas eu acho que acaba ficando muito complexo. E a gente acaba desenhando muitos objetivos que não são factíveis com o tempo que a gente tem disponível. Então, eu falo para a mulherada, foca em 2 objetivos, no máximo 3 pessoais e 2 ou 3 profissionais. Legal. Tá? Sendo que, se você quiser se desenvolver algo como tocar um violão, aprender uma língua, coloca esse dentro do pessoal. Tá bom. Agora, se for um desenvolvimento de fazer um MBA, uma habilidade, ou fazer uma mentoria, algo assim, dentro do profissional. Tá? Então, você separa dessa forma. Tá. E objetivo é diferente de meta, né, Rafa? Exatamente. E eu gostei muito da sua pergunta, né? Como transformar esse objetivo em meta? Meta é número. Então, quando você coloca um objetivo assim, eu quero faturar mais em 2024. Ele é muito vago. Então, você precisa colocar em números o quanto você quer. Eu quero faturar 50 mil reais em 2024. Eu quero faturar, sei lá, 10 mil reais em 2024. Então, você precisa colocar número. Meta é número. Então, transforma esse objetivo, seja ele qual você colocou. Quanto mais específica você for na hora de fazer o seu objetivo, mais fácil é transformar ele em número. Perfeito. Mais fácil esse exercício. Legal. E daí, eu acho que a gente entra num assunto, né? Falamos sobre desenhar, né? Tirar o sonho do papel, sobre traçar o objetivo e a meta. Isso. Você, Bia, junto com a Monique, empreenderam em 2020. Isso. Você já tinha esse know-how, mas sempre foi tudo perfeito no seu caso? O que teve aí no meio do caminho que você pode compartilhar com a gente? Que, isso dá certo, isso não dá. Eu acho interessante a gente trazer aqui pra gente. Demais. Eu acho que a primeira coisa, Rafa, inclusive eu já mencionei, foi tentar trabalhar com uma empreendedora numa construção de rotina, de planejamento, sem ela ter muita clareza de quais eram os objetivos e as metas dela. Sem isso desenhado. Isso eu acho que foi um erro inicial da nossa metodologia, que foi sendo aprimorada e tem muita coisa para ser aprimorada, né? Dentro de casa, na nossa própria gestão, a gente já teve furos. Furos de precificação, por exemplo, né, de precificar o nosso serviço, contar a nossa hora. Como no começo a gente não tinha muita consciência de quantas horas ia levar para a gente atender cada cliente, cada caso, a gente acabava errando nesse cálculo. Né? Então, a gente refez, teve muito aprendizado nesse caminho. Então, a divisão das tarefas entre eu e a Monique, as habilidades de cada uma. Então, no começo, a gente escrevia post e fazia arte as duas. Eu era péssima em arte. A Monique falou, Bia, fica aí com a parte de criação do conteúdo, da parte da copy, e eu fico com a arte. Então, a gente foi dividindo. Contratação, a gente já contratou gente que não era o perfil da vaga que a gente tinha aberto. Então, isso já aconteceu. Todo mundo passa pelos perrengues. Conclusão, né? Todo mundo tem perrengue. É gostoso saber disso. Porque a gente vê que a gente não tá sozinha. E, Rafa, sabe o que é muito legal? Uma pergunta que todo mundo faz, eu vou contar aqui. O povo pergunta, você e a Monique brigam? É verdade. Toda a sociedade tem isso. Muita gente pergunta pra gente se a gente briga. Eu e a Mo, a gente nunca brigou de ofensa nem nada, mas a gente já se desentendeu várias vezes. De eu achar que a gente devia ir por um caminho
ela pelo outro. Só que, graças a Deus, nosso relacionamento sempre foi pautado com muito respeito. Legal. Então, nessas divergências e nesses erros, nunca teve assim, meu erro e erro da Mo. Erro das duas. Né? Assim, Legal. porque se a gente fez, foi uma tomada de decisão em conjunto, como é que a gente vai fazer pra aceitar isso daí, pra aceitar na próxima. Então, é uma curiosidade que eu gostaria de trazer. Né? A gente conversa muito. Então, a gente preza muito por uma boa comunicação assertiva, a verdade não pela metade, enfim. Então, acho que isso é interessante. Bia, vamos lá. Quando a gente fala em empreender, a gente já fala também em um dos desafios, que é a falta de tempo. Então, muito se fala sobre empreender, eu vou ter flexibilidade, eu vou ter tempo para cuidar dos meus filhos, nossa, vai mudar a minha vida. Mas, no dia a dia, não é bem assim. A gente vê a questão do planejamento e da falta de tempo andando juntos. O que você pode me falar sobre isso? Como melhorar? Nossa, Rafa, eu podia ficar aqui uns 3 dias inteiros falando sobre isso. Mas o que é interessante que a gente perceba, inclusive a Isabela Camargo escreveu um livro que se chama Dá um Tempo, no qual ela entrevistou mais de 100 pessoas que trabalham com gestão do tempo, até físicos quânticos, né? Que falaram, o dia realmente ainda tem 24 horas, não mudou nada não. Pra ninguém. Não mudou pra ninguém, o tempo ele é igual pra todo mundo. Lembrando que a gente tá fechado aqui numa bolha, né? Então a gente fala que o tempo é igual pra gente. Para uma mulher em situação de vulnerabilidade, muitas vezes que tem que trabalhar, tá? Então, feito esse disclaimer, o tempo ele é igual para todas nós. Então, não é a falta do tempo. Às vezes, é essa falta do autoconhecimento, que foi o primeiro ponto, né? Então, a gente falou o autoconhecimento, resumindo. Autoconhecimento que leva aos objetivos e às metas. Se a gente não tem essa clareza, a gente não consegue começar a fazer um planejamento detalhado de tudo o que é preciso fazer para eu chegar nesse objetivo aqui. A falta do planejamento, desse detalhamento, essa intencionalidade, porque às vezes, Rafa, a gente tem a sensação que a gente parar para investir numa terapia, para fazer um planejamento, é perda de tempo. Na verdade, é ganho. É aquela história de um passo para trás, para 2 para frente. Perfeito. É exatamente isso. Então, a gente parar para se organizar, fazer esse planejamento detalhado, tudo que precisa. Eu quero falar aqui para você mais para frente. Vou falar de quais ferramentas usar, todo passo a passo certinho. Vai fazer com que a tua percepção do tempo mude. Perfeito. Porque como a gente fica correndo atrás do rabo, e como às vezes a gente corre atrás de algo que não é o nosso sonho real, é o sonho do outro, mesmo quando a gente conquista, a gente chega lá, a gente fica frustrada. E a gente fala, nossa, é isso, mas aquilo ali que eu quero realmente, eu não tenho tempo. Então a gente tem que saber, né, priorizar e fazer esses ajustes aí na agenda para essa falta de tempo. E saber dividir em blocos também, que eu gosto de falar muito, vamos chegar lá. Tá. Mas vida pessoal, vida profissional, e como a própria Rê falou, né? A gente vive no desequilíbrio. É verdade. Pra gente ter sucesso, a gente vive no desequilíbrio. Vai ter momentos que o nosso planejamento vai estar muito mais focado para os nossos objetivos profissionais, que são mais agressivos para aquele ano, e algumas coisas da casa, da família, vão ficar aquém do que é a nossa personalidade, do que a gente gostaria, mas é por um período. Tem data para acabar. Tá? E depois a gente volta. E é muito importante, Rafa, que a gente alinhe com as pessoas ao nosso redor. Que a gente alinhe com o marido, alinhe com o filho. Olha, a mamãe tá num projeto importante. A mamãe vai entrar ali no escritório, vai estar numa reunião assim, assim, assim. Com o marido, esse é um ano... Essa é uma conversa que eu tenho com meu marido em toda virada de ano. Então, esse é um ano que não conta muito comigo de final de semana, que eu vou estar estudando pro doutorado. Me programei dessa forma. Então, quando a gente combina o jogo, a gente minimiza as interferências, que faz com que a gente fique mais improdutivo e tenha essa percepção da falta de tempo e que a gente está atrapalhado. Legal. Tem um conjunto de coisas aí. Bia, antes da gente partir, eu vou mudar um pouco o nosso roteiro para você já nos trazer algumas ferramentas. Opa, vamos lá. Mas antes das ferramentas,
Pessoal que tá em casa, se inscrevam no canal. Estamos presentes no Spotify e no YouTube. Em ambos vocês podem se inscrever, deixar os comentários, porque eu vou responder todos eles. Ou se tiver dúvidas, eu encaminho pra Bia. Respondo com o maior prazer. É gostoso, né? Eu adoro interagir. E, por favor, ativem as notificações. Só assim vocês serão notificados em primeira mão quando tiver episódio novo no ar. Bia, fala pra mim ferramentas para gerir o nosso tempo. Legal, Rafa. Falamos de autoconhecimento, falamos dos desenhos de objetivo e transformação em metas. E agora, o que a gente vai fazer para elaborar o planejamento? Eu gosto de 2 ferramentas em especial. Não gosto de sair colocando tudo num planner logo de cara ou numa planilha, tá? Eu gosto de, antes de tudo, a gente fazer um mapa mental por objetivo, por meta, né? Lembrando que sempre cada objetivo ele vai vir junto com uma meta, né? A meta, você faz o objetivo e desenha a meta daquele objetivo, um número, ficou claro isso, né? Ficou. Então, você vai colocar isso no centro de uma circunferência, esse objetivo. Então, esse é o mapa mental. Esse é o mapa mental. Então, você vai desenhar um círculo num papel. Você colocar mapa mental no Google, você vai achar vários. Você vai colocar o seu objetivo no centro e você vai puxando linhas, perninhas, no qual você vai tendo ideias do que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. Legal. Tá? Então, vamos dar aqui o objetivo do seu escritório. Quando você quis, eu gosto de dar exemplo para ficar palpável. Então, quando você foi fazer aqui esse estúdio do Abraça Podcast, você coloca lá no centro, estúdio do Abraça Podcast. Então, o que eu preciso fazer? Olha, eu preciso falar com um arquiteta, com um designer de interiores, preciso falar com um marceneiro, eu preciso levantar o custo que vai ser isso, eu preciso empacotar as coisas, eu preciso comprar os móveis, Você vai fazendo essas perninhas e vai tendo todas essas ideias. Tá. O que você pode fazer também que é muito interessante, para não ficar muitos pontos cegos? Bia, você reformou o seu escritório ano passado? O que você fez para chegar lá? Aí que entra a importância também de mentoria, de consultoria, porque são pessoas que têm o know-how e o conhecimento do que você tem que fazer para isso. Perfeito. Né? Buscar referências. Buscar referências, buscar quem conhece. Tá. Bom, feito isso, tá? Explorado bastante. Detalhadíssimo. Detalhadíssimo, um monte de ideia, conversado com pessoas que têm experiência sobre isso, pesquisado na internet e tal. Aí sim, você vai fazer uma listagem nesse momento do planejamento. Você pode pegar tanto uma planilha quanto um planner, se você for mais do papel. E você vai colocar detalhado quais são todas essas ações que você precisa fazer. Em lista, tá? Você coloca a ação. Coloca quem vai ser o responsável, porque não necessariamente vai precisar ser você, porque você pode delegar algumas coisas. Sim. E o prazo que aquilo vai ser feito. De preferência, coloca já em ordem de prioridade. Tá bom. O que eu quero dizer com isso? Você precisa falar primeiro com o arquiteto antes de qualquer você falar coisa. com o marceneiro. Claro. Então você vai pôr primeiro lá essa ação. Arquiteto. O arquiteto. Daí você vai na sequência, Marcenaria. marcenaria. Daí você vai, por fim, só na parte de interiores. Perfeito. Então você vai colocar todas essas ações dessa forma. Esse planejamento, Bia, nossa, que simples. Mas é simples, gente. A gente não tem que ficar reinventando a roda. A gente não tem que ficar... Feitas todas essas ações, já vou fazer o gancho para a organização do tempo. Pensa aqui. Os teus objetivos que você traçou para aquele ano, as coisas que você quer alcançar, são projetos. Certo? São números novos, são metas, coisas que você está se desafiando a conquistar. Dito isso, não é só o que a gente tem que fazer no dia a dia, né, Rafa? Não. Tem muito mais. A gente tem que fazer mercado, a gente tem que levar filho, buscar Exatamente. filho. Eu não sou mãe, mas assim, a maioria das minhas clientes são. Então, levar filho, buscar filho, fazer mercado, papapá. Então, você tem visibilidade de todas as ações do seu projeto, Legal. que você precisa fazer. Paralelo, você precisa de uma outra lista com todas as suas ações rotineiras. Tá? Que você precisa fazer no seu dia a dia. E ponto. Tá. Dá uma olhada para ela também. Você vai reserva, né? Eu brinco que você reserva essas 2 listas, a lista dos projetos e as listas da rotina. E depois você vai olhar com muito carinho para essas 2 listas e vai falar assim: tudo que tá aqui, o que tem que ser eu que tenho que fazer? Que ninguém pode fazer por mim. No Instagram da Rafa, ninguém vai aparecer por você, né?
aqui, sei lá, uma inteligência artificial. Não dá pra delegar. Mas uma ajuda pra uma copy, pra uma arte, alguém pra gravar o seu podcast, editar. Dá pra delegar. Dá pra delegar. Então, olha com esse critério tudo que você poderia delegar. Tá. Tanto do rotineiro quanto dos projetos. Perfeito. A gente tem a síndrome, Rafa, da cavaleira solitária. Você já ouviu falar da cavaleira solitária? Aquela mulher que eu faço as coisas em casa porque eu gosto do meu jeito, porque do meu jeito fica melhor. Porque eu chamo de síndrome da super-heroína. É cavaleira solitária, é a mesma aí. São primas, são irmãs. Então, assim, eu consigo fazer, eu faço do meu jeito, tal. A Pew Research Center, que é um instituto super reconhecido nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa com casais longevos, que tinham muitos anos de casado e que se diziam felizes, se reconheciam felizes. Eu acho que eram mais de 100 casais, se eu não me engano. Sabe qual era o principal motivo que eles traziam como maior razão dessa felicidade, dessa boa convivência em casal? Qual? Não era lealdade, não era honestidade, não era amor. Era divisão de tarefas. Gente. Porque um se sentia era companheiro, porque quando você divide tarefa com o teu marido, com o teu companheiro, ninguém com a tua companheira, ninguém se vocês são um time. É verdade. O negócio funciona, a mulher tem tempo, fica feliz, o homem tem tempo, fica feliz. Então... Fez muito sentido. Você acredita? Eu fiquei muito impressionada com esse dado, né? É verdade. E tem uma frase de Victor Hugo que eu gosto muito também, que ele fala que existe muita impiedade na sua piedade. O que você quer dizer? O que ele quis dizer com isso? Quando você pega e centraliza muitas coisas em você e tudo você faz e não sei o quê, você impede que o outro se desenvolva naquilo. Isso pro infantil também. Pra Fazendo tudo. só um paralelo com educação infantil, a gente também fala sobre isso. Tudo que a gente... Até o aprendizado da linguagem. Sim. Se a criança está aprendendo a falar, quero sorvete. Não termina. Banana. Exato. Morango. Você não dá oportunidade de tentar. Não. E você não dá oportunidade de se desenvolver. E é a mesma coisa com tudo em nossas vidas, né? Com um colaborador, dentro de casa, na empresa, com filho, com marido. Né? A gente fica batendo, a gente tem essa necessidade de ser importante, de ser amada, de que as pessoas... Mas... Um parênteses que eu fico preocupada nesse ponto, né? Já falando um pouquinho aqui sobre mim. Às vezes nós temos dificuldades em delegar. Sim. Porque o outro não vai fazer igual. Porque nananã. Qual a diferença entre delegar e delargar? Adoro falar isso. Assim, refletir sobre isso, né? Perfeito. O segredo de uma boa delegação, Rafa, é a comunicação. Então, você passar o que precisa ser feito para a pessoa, qual é a sua expectativa do que ela faça e dar um prazo para que ela faça. Fechou. Objetivo. E transparência. Daí, uma dica que também mudou a minha vida, assim, eu aprendi isso no corporativo com uma líder, depois eu vi isso em podcasts, vi isso em livros. Pergunta de volta para a pessoa, o que você entendeu que eu te passei? Né? O que você vai precisar fazer? Só pra gente ver se a gente tá na mesma página. E a pessoa vai te falar. Às vezes, quando ela voltar pra você, você vai ver que vocês não estão alinhadas. Você falou A, ela entendeu B. Perfeito. E a gente tem a delegação imaginária, né? Você já ouviu falar da delegação imaginária? Claro. Que a gente quer com a expectativa que o marido lave a louça, a gente quer com a expectativa que o funcionário vá falar com aquele cliente, fazer aquele pós-venda pela gente. Se não tá comunicado, se não a gente foi claro e passou um prazo, porque às vezes a gente fala assim, fale, você fala para uma funcionária sua, fale com tal cliente, faça um pós-venda, vê se deu certo e tal. Passa aquela semana, na outra ela tá na cabeça dela, vou fazer isso na segunda, na terça, e na sua cabeça tava que seria na sexta. Aí você vai falar, poxa vida, é sexta-feira, e ela ainda não fez. Mas você não passou prazo. Perfeito. O que é um tempo... Bia, muito bom. O que é um tempo ágil pra você, não é um tempo pro outro. Eu não posso falar assim pra você, Rafa, viu? Organiza os livros ali pra mim, se eu falar assim pra minha funcionária. Ela vai organizar do jeito que tá na cabeça dela, não na minha. Isso é delargar.
É passar coisa pela metade. É uma comunicação mal feita. Legal. E Bia, uma coisa que me pega como mãe, como empreendedora, como uma mulher que gosta de se cuidar, é que às vezes a gente tá só apagando incêndio. Qual o problema de só apagar incêndio? Rafa, uma coisa que a gente precisa aceitar é o seguinte. Eu acho que por nós estarmos muito na rede social e ter esse excesso de informação, estar conectada, a gente projeta muito a gente no outro e o outro na gente. Sim. E a gente tem a impressão que tá todo mundo, as pessoas falam assim, nossa, Bia, como você consegue ler tanto? Como você consegue trabalhar tanto? Como você consegue ver? A gente tem a impressão que a vida de todo mundo é perfeita, como eu tava falando no início do podcast, e que só a gente tem imprevisto. Que só existe uma infantilização nossa de achar que é só com a gente. Mas é com todo mundo. Então, uma coisa que nós precisamos aceitar é o seguinte: os imprevistos vão acontecer. E como fazer nesse momento que os imprevistos aparecem? A gente não pode desesperar. Quando você vai você tá numa dieta, você vai viajar. Aí você larga um pouquinho a dieta, come ali o que tem vontade, bolinho, não sei o que, papapá. Quando você volta pra cá, você faz o quê? Volta na sua rotina. Tem um monte de coisa que ficou pra trás quando você foi. Você tem que se organizar pra ir encaixando. Então, a primeira coisa é não desesperar. Reorganizar. Parar quando você voltar, se reorganiza. Olha, vê o que ficou pra trás. O que você precisa encaixar aqui? O que você não precisa... É muito do nosso imaginário que se a gente não fizer uma coisa, o mundo vai acabar. Sim, é verdade. O mundo não vai acabar. Pega aquilo que é prioridade e vai encaixando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e essa dica também é muito boa, nunca aloca 100% do seu dia. Tá. Sempre coloca uma folguinha na sua agenda. Não coloca uma reunião atrás da outra. Não colocam para você ter tempo de manejo com esses imprevistos que aconteceram. Não lota a sua semana. Deixa a sexta livre. Deixa um dia livre. Deixa um período livre para que você possa ter essa... Porque a gente acha que ser produtiva é estar com a agenda lotada. Lotada. Né? Sem espaço para nada. Que descansar não faz parte de ser produtiva também, de repente. E não é verdade. Então, acho que esses 2 pontos são os principais 3, né? Porque o primeiro é a gente não achar que é só com a gente, que a gente tá apagando incêndio. Pra que correr tanto? A morte... Hoje tem uma frase que eu achei tão interessante. A morte é o fim de tudo que a gente não é. A gente corre. E também sempre como a gente se enxerga, nunca é o que a gente é de verdade. Então a gente vive numa busca louca. E se a gente não fala, Rafa, pra amiga, pra outra empreendedora que a gente tá correndo e apagando incêndio e não sei o quê, dá a impressão que a gente não tem valor social. Tem mais isso. É verdade. Se a gente fica 20 dias na praia, fiquei 20 dias na praia agora. Eu ouvi, me falaram, assim, nossa, Bia, você não tem medo do povo achar isso? Eu não. O descanso é preciso. É importantíssimo. Exato. E muitas vezes... a gente perdeu a capacidade de contemplar, de reservar esse tempo que é tão dito na literatura também, né? Sobre o ócio criativo, sobre essa importância da contemplação. E essa nossa falta de satisfação e essa coisa que, ai meu Deus, e agora que eu faço isso? A gente fica parecendo o coelho do Alice no País das Maravilhas, né? O coelho é o gato que fica correndo, fica falando, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Que é mãe de criança aí, que a maioria aqui deve ver muito. E pra quê? É verdade. Né? Ô Bia, e a gente entra num assunto que nós estamos caminhando pro final da nossa podcast. Nossa, já? Passa muito rápido. É gostoso. Muito rápido. Que bom. Que delícia. Tem 2 pontos que eu não quero deixar de falar. Tá bom. Como reter clientes num mundo tão conectado e rápido. E depois eu quero que você dê uma dica pra gente, hein? Quais os 4 erros mais comuns que atrapalham as vendas? Opa, deixa comigo. Bom, primeiro de tudo, Rafa, até antes, se você me permite, antes da gente ir para esse ponto, e eu falei sobre a gente ter essas 2 listas, só para não ficar um assunto inacabado, a gente vai ter essas 2 listas, o que tem que delegar para cada um, que conseguiríamos delegar,
Depois é a gente alocando por ordem de prioridade na famosa agenda. Estamos em 2024. Se você é do papel, se você é do digital, não importa, mas tenha uma agenda. Pare uma vez na semana para se organizar. Olhe os objetivos que você desenhou lá no começo do ano, que você ainda vai desenhar com base em quem você é, nas metas. Veja ali se naquela semana você está alocando atividades que vão te levar para aquilo. Se você colocou todos os seus compromissos lá. Ande com essa agenda na sua bolsa. Google Agenda, um planner. Porque planejamento nenhum vai sair do papel se você não tiver uma agenda. E você tiver a disciplina de olhar para ela todos os dias. É esse foco na agenda que vai te garantir foco, vai te garantir produtividade, vai conseguir que você alcance os seus objetivos, que você recalcule a rota, que você tenha essa sensação que não está apagando incêndio. Então, não deixe em 2024 de ter uma agenda. Adorei. Eu ia pedir um conselho no final do podcast, mas vai ser esse o nosso conselho, com certeza. Fechado. Voltando então para nossa perguntinha. Como reter clientes num mundo tão conectado e rápido? Se comprometa com as pessoas. Se interesse genuinamente pelo problema do seu cliente. Se conecta com ele. Eu tô aqui com você, Rafa, eu tô aqui com você. Eu tô te atendendo. Eu não tô pensando no filho que eu tenho que levar na escola. Eu não tô pensando Eu tô aqui no podcast com a Rafa, entregando. As pessoas, elas percebem essa conexão. Eu sempre fui uma pessoa super ansiosa. Para mim, estar presente no momento foi um exercício homérico. Né? Então, depois que eu vi todos os benefícios que essa atenção de estar no lugar tem para tudo, inclusive para a nossa saúde, e eu comecei a praticar, eu percebi diretamente o impacto na retenção dos meus clientes. Então, o meu sucesso não é o momento que eu converto a venda e que o dinheiro do cliente cai na minha conta. O meu sucesso é o momento que eu resolvo o problema dele. Que eu consigo pegar na mão dele e levar aí até o fim. Perfeito. E entender, você tá satisfeito? Você tá, não tá? Volta aqui então. Vamos fazer reunião extra, vamos entender o que foi, o que não tá bom, seja transparente, vamos... Que legal. Então, o sucesso do cliente e o sucesso é ele ter o resultado, ele ter a percepção desse resultado e uma boa experiência é o que vai reter ele. E óbvio, né? Aí a minha sociona, que é especialista, ela vai falar também de várias estratégias de pós-venda, de jornada do cliente, encantamento. No Instagram da Monique tá cheio. Tem mesmo. Então, tem muitos segredinhos assim de retenção. Mas se eu pudesse falar, seria essa conexão com o ser humano. Perfeito. Bia, então agora oficialmente, caminhando para o nosso final, Sim. Nossa última perguntinha. Claro, manda ver. A rotina, ela é nossa aliada ou ela nos engessa? Ai, gente, pelo amor de Deus, a nossa aliada, com certeza. Existe esse estigma que a rotina, ela engessa a gente, né? Que ela deixa... Nossa, Rafa, quanto eu já escutei. Bia, odeio rotina. Eu fui empreender para não ter rotina, para ter liberdade, Já diria Renato Russo, disciplina é liberdade, né? E a agenda... A rotina, ela te dá essa liberdade. Porque se um dia você precisar parar tudo para você cuidar de um filho que está doente, para você ir socorrer alguém que você ama, um imprevisto de um cliente, um incêndio que você precisa apagar, você sabe exatamente os pratinhos que caíram naquele dia, que você vai precisar pegar os caquinhos e realocar em outro dia. Perfeito. Então, a rotina, ela é justamente o contrário. Ela te liberta, ela é sua amiga, ela é o que vai te levar para os seus objetivos e você alcançar os seus sonhos. Que delícia! Nenhum bate-papo é melhor que esse para começar 2024. Nossa, fevereiro. Nem fale, Rafa. Crianças todas já voltaram para as aulas. Bora agora tirar os nossos sonhos do papel. É isso, é isso. E já trava, Rafa, mamães de plantão, trava férias das crianças. Para não ter expectativa, posso fazer uma contribuição final que eu acho que é muito importante, claro. Rafa? Eu tinha muitas clientes que falam, nesse momento aqui, o meu filho tá brincando, e daí eu consigo fazer isso. Eu falei, esquece.
esse momento que você tá com seu filho, do seu filho, brinca com ele, não conta que você vai conseguir trabalhar e fazer uma atividade enquanto ele tá ali, porque você não vai desempenhar nem a tarefa bem e nem o trabalho bem. Teve clientes que eu já travei a manhã toda delas, pra criança. E, né, pra ela fazer as coisas da casa, tá com o filho, você tá louca, Bia? Jamais. Eu falei, vamos fazer um teste. Faz o teste de 1 mês. Assim. Aí você me fala. Mas não precisou. Na primeira semana, ela nunca rendi trabalhar tanto à tarde. Meu filho tá outro na escola. Meu filho tá... porque tudo caminha junto, né? Então, Rafa, exato. Então, conhece a ti mesmo. Vê os teus valores. O que é mais importante para você por ordem de prioridade? Família, saúde, trabalho, saúde, família, trabalho. Qual que é a ordem? Como você quer? Qual é o estilo de vida que você quer levar? Perfeito. Então, eu queria fazer essa contribuição. Desculpe, muito obrigada. Não, era isso mesmo? Era isso mesmo. Não. Bia, muito obrigada. Eu acho que essa mensagem final, ela é importantíssima, porque o Abraça Podcast, ele fala, em sua maioria, com mães. É claro que tem muitas mulheres e homens que estão aqui com a gente também, mas a gente tem muitas mulheres, mães que estão aqui e às vezes, como eu, são engolidas pela rotina, pelo apagar incêndio. E quando a gente enxerga que é possível sim conseguirmos ter uma vida mais tranquila, desde que em algum momento a gente pare e planeje, isso faz muito sentido. Então, muito obrigada. De nada. Rafa, tudo é muita coisa, né? Então, a gente não pode querer tudo. Se a gente quer uma vida mais desacelerada, não adianta ser um ano que a gente tenha aquelas metas mais agressivas. É verdade. E tá com um nenenzinho pequeno. Já pensou? Não anda junto. Vamos ser realistas, exato. Isso aí. Obrigada. Obrigada a você, Rafa. Adorei. Me senti abraçadíssima. Que bom. Por você, por toda a equipe, eu também, por pelo estar seu aqui. Conteúdo. Eu amei muito demais. especial. Obrigada. Obrigada eu. Tchau. Tchau. Gente, foi uma aula? Foi bom? Amei. Jura? Nossa, eu queria ter ficado até mais.